Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 488 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos começar agora uma série de quase 50 versículos até o final do capítulo 6, onde Jesus ele vai trazer aqui um discurso muito profundo sobre coisas muito espirituais. Ele vai falar sobre coisas tão profundas que são bem desafiadoras de você acreditar, principalmente se você estivesse naquela época lá, onde Jesus ainda não havia sido crucificado, Jesus ainda não havia sido ressuscitado. E hoje, para a gente, conhecendo Jesus, a história de Jesus, né, todas as comprovações que nós temos através dos evangelhos, através das escrituras, né, e aí comparando desde o Antigo Testamento, todas as profecias, né, desde Moisés falando sobre Jesus, e Jesus comprovando todas, cumprindo todas as profecias, cumprindo toda a lei, e entregando a sua vida por nós. Hoje fica mais simples para mim e para você acreditarmos na divindade de Jesus, né? Acreditarmos que Jesus é Deus e ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas naquela época, onde Jesus ainda não havia passado por tudo isso, onde as pessoas tinham muitas dúvidas ainda de se ele seria realmente o profeta aguardado, o Messias esperado ou não. E quando ele fala de uma série de coisas muito profundas espiritualmente aqui, vocês vão perceber que lá no final desse capítulo, versículo 60, muitos dos discípulos dele o abandonaram por causa da profundidade, porque eles não entenderam, não tiveram a revelação, eles estavam muito no natural, olhando para o natural, né? E eu não sei como eu e você, como nós reagiríamos, né, a essa situação, pois vocês vão ver aqui que as palavras que Jesus vai falar são palavras muito fortes, e às vezes bem desafiadoras de você estar ali olhando para um homem de carne e osso, como Jesus veio como carne e osso, e acreditar em tudo que ele estava falando. Mas hoje a gente sabe que tudo que ele falou é verdade, né? E se cumpre até hoje nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá? Hoje eu vou pegar um trecho um pouquinho menor para a gente trabalhar bastante. Eu quero trabalhar bem nesse discurso agora que Jesus vai fazer, fechando esse capítulo para que a gente possa aproveitar cada detalhe para as nossas vidas. Amém? Bom, versículo 22 até o 27 hoje. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Então, a multidão percebeu, a gente já sabe que o barco saiu sem Jesus, né? Jesus estava ali no monte e depois ele se encontrou com os discípulos andando sobre as águas, como a gente ouviu no dia anterior aqui. E as pessoas que estavam lá, a multidão, elas tinham pessoas que estavam vendo tudo isso e elas perceberam que isso aconteceu. Jesus não entrou no barco com os discípulos e o barco foi para o outro lado do mar. E eles ficaram ali meio que confusos, né? Onde está Jesus? Versículo 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, né? Os discípulos não estavam, eles sabiam disso,
né? E eles perceberam que Jesus também não estava. Ué, como assim? Aonde está Jesus? Nós vimos que os discípulos saíram, mas Jesus não foi com eles. Então Jesus deveria estar aqui. Mas eles perceberam que Jesus não estava ali. Então tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então eles seguiram ali o barco dos discípulos, né? Sabiam que eles tinham ido para esse lugar e foram para esse lugar onde os discípulos tinham ido, apesar de que eles sabiam que o Jesus não tinha ido com eles. Mas, como Jesus não estava ali, vamos procurar ele. Deve estar lá com os discípulos de alguma forma, né? Enfim. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram a Jesus: Mestre, quando chegastes aqui? Né? Porque eles sabiam que Jesus não tinha ido no barco com eles. Então, eles ficaram confusos e perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha só, Jesus, conhecendo o coração dos homens, né, ele conhecia o pensamento, ele conhecia a intenção, ele conseguia sondar o coração das pessoas por ter a divindade, né, por ser Deus também, apesar de ser homem também. Ele sabia que aquelas pessoas estavam ali apenas buscando os seus próprios interesses. Né? Sabia que aquelas pessoas elas não estavam ali porque realmente acreditavam, né, que Jesus era o Salvador, que Jesus era Deus. Né? Eles queriam mais comida, né? Eles queriam talvez que Jesus se tornasse o rei ali e libertasse do jugo do Império Romano. Né? Eles estavam buscando ali os seus próprios interesses, né? Como mais para trás, há 2 dias atrás, no dia 486, a gente viu que no final ali da multiplicação dos pães, eles compeliram Jesus ali para levá-lo para Jerusalém para ele assumir como rei, né? Porque viram o poder de Jesus, né, na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas ele sabia que tudo que eles estavam seguindo Jesus com interesses pessoais. Eles queriam talvez se fartar mais, né, como Jesus ele fala aqui no próximo versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ou seja, Jesus, vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então olha aqui que Jesus fala aqui: trabalhai não pela comida que perece. Então não venha buscar, não venha atrás de mim para comer algo que vai perecer, algo que você vai se fartar, mas que você vai ter fome novamente. Mas trabalhe por aquela comida que subsiste para a vida eterna. Então Jesus, a partir disso, ele vai começar a trazer um discurso bem aprofundado, bem espiritual, falando, né, que ele é o pão da vida, né, o pão do céu, o pão que desceu do céu, e isso vai trazer um pouquinho de desconforto para as pessoas que estão ouvindo ele, né, como assim? Mas o que eu quero fechar hoje, né, que ele fala: trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. E Jesus já vem desde o capítulo 3 aqui do Evangelho de João falando sobre vida eterna. E ele batendo nessa mesma tecla e repetindo vida eterna e vida eterna. João 3,15, vida eterna. João 3,16, vida eterna. João 3,36, vida eterna. João 4,14, vida eterna. João 4,36, vida eterna. João 5,24, vida eterna. João 5,39, vida eterna. Ele vem falando sobre vida eterna. Ele vem enfatizando essa questão, porque ele percebe que as pessoas estão muito focadas no natural, nesta vida.
e que eu e você possamos trazer isso para a nossa reflexão. Será que nós não estamos focando muito nesta vida, no nosso conforto, nos nossos interesses, nas nossas vontades, naquilo que a gente acha que é bom, que não é? Porque Jesus, ele fala para mim e para você: ei, o mais importante não é essa vida aqui não, tá? O mais importante é a vida eterna. É algo que, gente, se a gente parar para pensar, quanto tempo a gente vive aqui na Terra, né? Uns vivem mais, outros menos, mas não vai passar aí de 120 anos, vamos dizer. Vamos botar aí 150 para aqueles bem esperançosos, né? Dizendo que o homem ele vai chegar a essa idade agora na modernidade. Eu até acredito que sim. Mas mesmo uma pessoa que vive esse tanto de tempo é muito breve, é muito pouco comparado à vida eterna. A vida eterna são bilhões, trilhões, é infinito, entende? E às vezes a gente se apega numa breve passagem aqui. Essa passagem é importante? É. E às vezes parece que demora, né? Pela nossa, porque o tempo é relativo, né? Então às vezes parece que está demorando. Se você está num momento de sofrimento, por exemplo, parece que não vai passar nunca a dor, então parece que demora, mas não, é rápido. Então, se você está num momento de sofrimento, num momento de dor, num momento de tribulação, de provação, acredite, isso vai passar e vai passar rápido. Por mais que para você esteja parecendo que é demorado, mas não é. Compensa, se mantém firme, mantenha a sua fé, obedece a Deus, faz aquilo que vai agradar a Deus. Não caia na cilada de fazer a tua vontade em detrimento da vontade de Deus. Obedeça a Deus, se submeta a Deus. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra dele, conhecer as instruções, os direcionamentos de Deus, de Jesus. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe você. E é isso. Vamos, a partir de amanhã, vamos entrar em algo bem profundo e que a gente possa ir junto aí para se aprofundar na palavra de Deus e que possamos aí pedir revelação do Espírito Santo e força para que nós possamos cumprir aí a vontade de Deus, de Jesus nas nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.